Salve turma, parte 2 da aula de malware, né, dos tipos de malware, e agora a gente vai estudar um pouquinho o restante. Já falamos sobre vírus e também já falamos também sobre os vermes, os worms. Bom, deixa seu like no vídeo, eu esqueci novamente de falar no primeiro vídeo dessa aula, deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Vamos falar um pouquinho agora do cavalo de Troia, ou o famoso cavalo de Troia. Eles são um malware, pessoal, que finge ser um software legítimo ou se esconde um software original que tenha sido violado. Basicamente é o seguinte, quando você instala um programa, você baixa um programa lá, você está precisando, sei lá, fazer uma conversão, por exemplo, de PDF de Word para PDF ou de PDF para Word. Suponha esse cenário. Aí você vai na internet, procura um programa, opa, tem um programa de graça aqui que faz isso, você vai, baixa, faz o download e instala. Muitas vezes esses programas que não são muito conhecidos ou não são de empresas também muito confiáveis, são programas duvidosos, eles podem até fazer o que eles se propõem, por exemplo, nesse caso, fazer essa conversão. Porém, uma vez que você instala esses programas, eles instalam também esses cavalos de Troia que saem infectando toda a tua máquina, se espalham por toda a tua máquina. E nesse cavalo de Troia, eles podem ter contidos vírus, podem ter contidos também worm, como a gente já explicou no vídeo passado, ou outros tipos de malware, como spyware ou adware, que nós veremos mais para frente nesse vídeo. Então, o cavalo de Troia basicamente é um programinha que vai se esconder na instalação de um outro programa que vem como um presente aí, um presente maldoso, né, para infectar o teu computador. Então, a dica é, sempre fique esperto do quais são as fontes que você está baixando e instalando dos seus programas, porque esses programas podem estar com esses tipos de malware, os cavalos de Troia, que vai sair espalhando tudo, e aí podem, um cavalo de Troia pode estar contido algum malware que vai roubar suas senhas, do seu login, enfim, é muito perigoso. Você tem que ficar muito esperto com os softwares que você instala na tua máquina, tá bom? Vamos falar agora de um muito, mas muito perigoso mesmo, que são o malware chamado Rootkit. Ele é muito perigoso pelo seguinte, basicamente, quando você é infectado, que pode também ser clicando em alguma coisa no e-mail ou, sei lá, baixou algum programa também, por exemplo, um rootkit pode ter vindo por um cavalo de Troia, por exemplo, mas ele é muito perigoso porque ele vai rodar primeiro na surdina, ele vai rodar em background, né, em segundo plano, de modo que ele tenta se esconder para o sistema operacional não detectar, nem os antivírus também detectar que ele está rodando. E assim ele consegue manipular o teu sistema operacional de modo que ele consegue esconder certos programas ou processos que o teu sistema operacional está rodando. Ele consegue danificar, por exemplo, aqui tem um exemplo, ele consegue enganar os programas infectados, fazendo-os não conseguir achar alguns arquivos de configuração ou provocando uma mensagem de erro. Então é como se você quisesse, por exemplo, abrir o Photoshop. Só que o Photoshop, na hora de você abrir, ele exige que sejam carregados alguns arquivos de configuração, para o funcionamento correto dele, né? Para ele conseguir abrir. Eventualmente, esses programas, eles danificam esses arquivos ou eles fazem o Photoshop na hora de executar não enxergar esses arquivos e aí você fala, poxa, mas está tudo certo? O que está acontecendo? E aparentemente não tem nenhum erro, enfim. Esses erros, esse malware, os rootkits, eles são muito perigosos, porque além disso, né, o nome vem de root, que seria o acesso raiz, né? Seria o superusuário da tua máquina. Então, uma vez que ele é instalado, ele ganha esse acesso como superusuário, que ele pode fazer basicamente o que ele quiser na máquina. Inclusive, tem certos tipos de rootkits que eles afetam muito a inicialização, os arquivos de inicialização da tua máquina. Então, eles danificam esses arquivos de modo que quando você vai ligar, a tua máquina não consegue dar o boot, né? Ela não consegue carregar o sistema operacional porque esse malware, ele danificou esses arquivos de inicialização. Aí é uma dor de cabeça tremenda. Então você tem que ficar muito esperto porque são muito perigosos esses tipos de malware. Vamos ver o próximo aqui, que são o spyware, né? Pela tradução, né, de spy seria espião, espionagem. Então é basicamente isso que ele faz. Esse tipo de malware ele espiona dados e atividades do seu computador para fazer um ataque futuro mais eficaz. Basicamente, ele pode vir por meio de um cavalo de Troia, ou ele pode vir diretamente no e-mail, ou algo que você baixou, clicou, algum site duvidoso que você acessou também. E uma vez que ele está instalado na tua máquina, ele infectou tua máquina,
ele começa a espionar seus arquivos, ele começa a espionar a digitação, senhas, ele pode capturar, por exemplo, a sua atividade online, os sites que você visita, os seus logins, roubarem seus logins, número de cartões. Então ele começa a espionar tudo isso para depois, geralmente os crackers fazem isso, para depois chegar e fazer um ataque mais direcionado, mais efetivo, eficaz em cima de você, né? Então, imagine, roubou os dados do teu cartão, agora ele vai fazer um ataque, seja comprando outras coisas, ou seja, extorquindo você, porque olha, eu tenho seus dados aqui, você vai ter que me dar um dinheiro, senão eu vou começar a usar os seus dados para fazer alguma coisa. Então, geralmente o spyware é para isso. E uma categoria de spyware muito conhecida é o keylogger, que basicamente é um malware, é um programinha de computador que ele roda em background, roda em segundo plano e ele vai ficar capturando tudo que você digita. Então, tudo que você digita, todo o comportamento, esse programinha ele vai conseguir capturar e, por sua vez, enviar para o cracker. Ele vai enviar todas essas informações que estão sendo espionadas pelo cracker. Então, na época que eu estava na faculdade, um dos trabalhos de sistemas operacionais foi, de fato, desenvolver um keylogger, né? Claro que a gente desenvolveu um keylogger, não tinha... ele não rodava escondido no sistema operacional, mas foi só para desenvolver e, por sua vez, tentar achar soluções para deter, né? Soluções via sistema operacional para deter a ação desse keylogger. Enfim, é um tipo de malware muito comum que você tem que ficar esperto. Sempre a solução básica para tentar detectar e combater esses tipos de ataques, né, os malwares, é ter um antivírus bem atualizado, é não acessar sites duvidosos, não baixar qualquer tipo de programa que você não conhece. Geralmente, não abrir e-mails, também clicar em coisas que são duvidosos. Então, esse é o passo a passo aí, são as dicas gerais para você tentar não ser infectado. Continuando aqui, a gente tem o Adware, que seriam os menos perigosos da nossa lista, que basicamente é um malware que vai te bombardear com propagandas, né? Ou eventualmente vai te redirecionar para sites de compra, site de algum produto, enfim. Aqui a gente até tem uma imagem onde na hora de abrir o browser, o computador estava infectado com um adware, na hora de abrir o browser, começa a abrir um monte de pop-up de propaganda, de tudo quanto é coisa. Então, esse é um tipo de ataque muito comum. Muitas vezes você também vai baixar um programa, instala um programa e, por sua vez, tem um cavalo de Troia que vai mudar, por exemplo, a tua barra do navegador e por aí vai, né? E aí vai começar a dar um monte de pop-up, o teu navegador vai ficar infectado. Então, apesar dele não ser nocivo, né, porque você só vai estar sendo bombardeado com um monte de propaganda, também não é legal você ter esse tipo de malware infectando o teu computador, né? Então, hoje, só um detalhe curioso, se você pegar mais ou menos um pouco das ações do spyware e também do adware, a gente pode ter pode fazer um paralelo com algumas ações de publicidade legais que hoje acontecem. Por exemplo, quando você acessa o Google e busca, sei lá, notebook, um MacBook, por exemplo. E você só faz essa busca e dá uma olhada em um site ou outro, de repente começa a vir nas suas redes sociais ou em algumas páginas que também que você está acessando, outras páginas nada a ver, começam a vir propagandas de MacBooks, porque você fez uma busca, né, por conta disso. Isso hoje é legal porque eles não estão instalando nada na tua máquina, isso é tudo feito às claras, né? É sabido que é feito isso, que as ferramentas de busca vão fazer isso. No caso do adware e do spyware, eles instalam no teu computador e o teu computador fica infectado sem você ter ciência disso, tá? É só um paralelo para a gente ficar um pouquinho ciente também do que acontece hoje em dia. Vamos falar então agora do ransomware. Esse também é muito complicado, esse malware, porque basicamente é o sequestrador de dados. O que acontece? Se você tem a tua máquina infectada com esse tipo de malware, esse programa malicioso, começa a criptografar vários dos seus arquivos. Então, a gente vai ver, teremos aula sobre criptografia ainda nesse curso, mas a ideia básica, caso você não saiba, é mais ou menos isso. Suponha que você tem, por exemplo, um arquivo aqui de música, tá? Um arquivo de música aqui, ou de texto. Vamos colocar um arquivo de texto aqui, .doc. Qualquer coisa, .doc.
A criptografia basicamente vai pegar todos os dados desse arquivo, né? E os dados, eu estou falando dos bits e tudo mais, eles vão embaralhar, vão gerar, né? Eles embaralham aqui ou geram alguma codificação que vai gerar um código aqui todo codificado. Então, todos aqueles dados que você tinha, né, do que formavam o teu arquivo .doc nesse caso, vão virar todo um conjunto de dados totalmente embaralhado, totalmente ilegível. E esse conjunto aqui, que está dessa maneira, totalmente ilegível, para ele voltar ao que ele era antes, você precisa de uma chave. Então, você vai ter aqui, ó, uma chave que decriptografa esse arquivo, ou seja, que faz voltar todo esse arquivo embaralhado para o que era antes. Então, o que acontece com esse tipo de malware? Ele começa, o atacante, né, o cracker, ele começa a criptografar via esse ransomware, começa a criptografar todos os seus dados e você não consegue mais abri-los. Você só vai conseguir abri-los se você tiver a chave de cada um deles. E quem que tem a chave nesse caso? O atacante, o cracker que te atacou. E aí ele começa a te extorquir. Ele fala, olha, teus dados estão todos criptografados, você perdeu. E de fato vai perder, porque você não consegue. Se você não tiver um backup limpo desses dados, você não consegue acessar, você não consegue quebrar isso. Aí ele vai começar a te extorquir, pedindo dinheiro para liberar essa chave para você recuperar teus arquivos. Então, nesse cenário, teve um recente de 2017, se eu não me engano, aqui ó, até 2017, está aqui a data, ó, desse exemplo, que é o WannaCry, ou Quer Chorar, né? Querer Chorar, que basicamente é um ransomware, onde você era infectado e ele falava, olha, você abria esse programinha aqui, ele falava, olha, tá aqui, seus arquivos foram criptografados. E aí ele pedia um pagamento via bitcoins, até você conseguia fazer o pagamento, então você tinha, aqui nesse caso, ó, tem o tempo restante, que seus arquivos seriam, que o pagamento teria que ser feito, senão os seus arquivos seriam perdidos, né? Seriam apagados, seriam totalmente perdidos nesse prazo aqui. Então aí você ficava, se você não tivesse nenhum backup limpo, aí acabou, né? Porque aí você era extorquido, aí muitas pessoas pagavam para ter, mas também o pagamento não é garantia de nada, porque eles podem até liberar a chave de alguns, mas em algum momento eles vão te extorquir de novo. Então, a regra básica é, se você cair em um tipo disso, tenta procurar alguma autoridade, algum especialista em segurança para tentar reverter, não pague a extorsão, porque você sempre será refém desse tipo de criminoso. Então tá aqui um malware recente, muito perigoso, né, da categoria de ransomware, que é chamado WannaCry. Bom, foi essa a aula de hoje, a aula sobre malware. Teremos um pouquinho nos próximos vídeos um pouquinho mais sobre criptografia, como eu disse, mas agora a gente já cobriu um pouco sobre entidades atacantes, tipos de ataques e agora sobre os malwares, alguns dos tipos de malwares comuns que nós encontramos ou que muitas vezes nós mesmos somos infectados. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Nos vemos numa próxima aula. Forte abraço.